Num dia de ação coordenada em todo o Estado, centenas de empresas fecharam as portas para desafiar a operação federal em andamento há semanas em todo o Estado. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No som de abertura, a notícia da Euronews dando conta de um dia de protestos no estado do Minnesota, depois de uma criança de 5 anos ter sido detida e mais um norte-americano ter sido baleado mortalmente. O ICE, Serviço de Informação e Alfândega, é a agência federal dos Estados Unidos responsável por aplicar as leis de imigração. Depende do Departamento de Segurança Interna. Na prática, o ICE identifica, detém e deporta pessoas que estão no país ilegalmente. Com Trump, o ICE passou a ser associado a operações agressivas de detenção, rusgas em casas, locais de trabalho e bairros, separação de famílias, detenções de pessoas sem antecedentes criminais, detenções em locais sensíveis, como perto de escolas, tribunais e hospitais. Ou seja, deixou de ser vista apenas como uma, entre comas, polícia da imigração e passou a ser vista como um símbolo da política dura contra a imigração. O ICE também é controverso porque atua dentro do território norte-americano, como tem acontecido em Minneapolis, e não apenas nas fronteiras. Tem ampla margem de atuação e a linha entre aplicar a lei e violar direitos é frequentemente ultrapassada. Por isso, para muitos, o ICE representa segurança, para outros, o ICE representa medo. A este propósito, um sociólogo de New York Times salientava que, com medo, há uma série de mudanças comportamentais pequenas, mas contínuas. Sair menos, evitar cargos públicos, relatar problemas com menos frequência e participar menos da vida cívica. Cada mudança, alerta ele, por si só pode parecer menor, mas juntas elas lentamente desgastam o tecido social. O que se passa com o ICE e como é que a sua ação está a impactar na vida política e social dos norte-americanos? À procura de respostas, conversamos com João Maria Joné, comentador da SIC. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Maria Joné, há precisamente 15 dias a atuação do ICE entrou numa conversa que gravamos neste mesmo estúdio pela forma violenta como se comporta esta Polícia Federal, mas também pelo aumento da contestação e pela narrativa da Casa Branca, sempre ao lado da polícia, mesmo quando ela mata norte-americanos, que são sempre depois descritos como bandidos. Não mudou nada. Houve algumas alterações. Continuamos com Donald Trump um bocadinho a representar a extrema-esquerda do movimento MAGA, porque quando falou sobre o caso que nós tínhamos falado anteriormente, de Renee Good, que foi morta no Minnesota, disse que tinha sido uma coisa horrível e que o ICE às vezes vai cometer erros. Isto é muito diferente da descrição de J.D. Vance desta senhora como uma terrorista e uma perigosa revoltosa que estava ali a ameaçar a vida de agentes federais. Há aqui várias questões que mudaram para este outro novo caso deste fim de semana de outro homem morto. Outra morte, mas também há pelo meio uma criança a ser detida e a ser usada como isco para pôr familiares fora de casa para ver se eram detidos ou não. Sem dúvida. Esta lógica não é muito diferente da do primeiro mandato de Donald Trump na resposta aos protestos de Black Lives Matter, só que aqui está a entrar em comunidades menos racializadas e, portanto, é mais difícil criar esta lógica de nós contra eles, mas uma pessoa que a imprensa deixa livremente, tanto lá como cá, a ser tratada como o candidato da lei e da ordem, é sempre o candidato dos grandes tumultos nas ruas, fosse no caso do Black Lives Matter, seja agora, e porque há uma certa vontade, normal nos movimentos fascistas, de instigar violência e de polarizar. E de polarizar para criar uma lógica, lá está, nós contra eles. Só que esta lógica nós contra eles é mais difícil quando é com crianças de 5 anos, com pessoas que se parecem com a maioria do eleitorado de Trump, portanto, caucasianas, digamos assim,
E eu diria que isso mudou um bocadinho. Donald Trump tem vindo a ver os seus números na área da imigração a piorar. Donald Trump está neste momento no negativo no tema da imigração, estava muito no positivo há um ano, quando nós falámos na tomada de posse de Donald Trump, e mesmo há 6 meses. Isto está a afetar políticas que as pessoas tinham como positivas no tema da imigração, nomeadamente da segurança na fronteira, que é um dos poucos temas em que Donald Trump ainda está no positivo, mas cada vez mais próximo do negativo. Comparando com o Biden, há uma grande diferença aí. É verdade. As táticas de intimidação acabam por funcionar bem para parar um bocadinho a fronteira, mas a que custo até para o mercado laboral dos Estados Unidos? Para a sociedade norte-americana. Quando vemos a lista de atrocidades do ICE em Minneapolis e São Paulo, no Minnesota, só este mês, e eu vou tentar dizer alguns, tu já referiste, René Good, há também a criança de 5 anos, este que morreu agora, uma grávida que ia a uma consulta médica e foi detida, detonaram granadas de controle de multidões junto a um carro que tinha 6 crianças, incluindo uma criança de 6 meses, varreram um aeroporto exigindo ver papéis de pessoas e prendendo dezenas delas. Tudo isto que está a acontecer é uma operação de terror do Estado, como é descrito por alguns analistas nos Estados Unidos. Eu descrevi, quando falámos há 15 dias, como as camisas castanhas de fazer lembrar de Donald Trump. E a verdade é que também os primeiros momentos do nazismo, antes até de estar institucionalizado no governo, eram um bocadinho mais caóticos neste aspecto, ou seja, é sabido que as SA eram mais caóticas do que as SS depois enquanto estrutura o Estado. Próprio Hitler teve que... Há aqui um certo amadorismo que tem a ver com a maneira como isto foi feito à pressa. Muita gente fala da Big Beautiful Bill como o grande feito de Donald Trump, mas no geral aquilo são reversões de políticas de Biden, e uma das poucas coisas que se pode dizer que de facto Donald Trump consegue é tornar o orçamento deste departamento do ICE 3 vezes maior, 150 milhões de dólares só para este ano, e isso permitiu um aumento da força de efetivos muito maior. Mas é importante nós não cometermos aqui uma série de erros que são normais na conversa, é só para balizarmos. Isto não são agentes de polícia. São o equivalente ao CEF que nós tínhamos. É o equivalente ao nosso CEF, mas se nós pegássemos no senhor que estava atrás da secretária a ver os documentos das pessoas e lhe dessemos uma caçadeira e o mandássemos para a rua. Ou seja, estas pessoas deviam estar a ver documentos. Ainda hoje foi apagado, entretanto, mas um dos principais conselheiros do senador Rand Paul escreveu um tweet a dizer que raio de fronteira é que há em Minneapolis e desde quando é que se pode... uma pessoa não pode andar com uma arma na rua, porque é um libertário, não é? E há essa postura em relação às armas. Esta pessoa, o Alex Petty, estava armado, mas não agiu com a sua arma. Mas vê-se que é basicamente uma execução. Os vídeos depois não ajudam Trump, não é? Porque os vídeos mostram pessoas indefesas, mostram muito amadorismo na ação, ou seja, neste caso com esta arma, vê-se que os agentes entram em pânico muito rápido, mas principalmente no caso de René Good, nós vemos tudo o que não se deve fazer. Qualquer pessoa que tenha visto uma série de polícia sabe que não se pode, quando se tem um carro que até se pode achar que está em fuga, não se pode atirar ao condutor, tem que se atirar aos pneus, ao motor, porque se atirar ao condutor o carro depois perde o controle e corre o risco de magoar ainda mais pessoas. Sim, mas cada vez que acontecem estas coisas, e como a administração norte-americana vem sempre em defesa destes agentes do ICE, eles a gente também sempre entre aspas é importante dizer, estes funcionários. Claro, está bem, mas eles têm hoje, legalmente, eles podem atuar fora da fronteira, porque senão não estavam lá, obviamente, são uma agência federal, e essa é uma das controvérsias desta grande coisa à volta do ICE, não é? A legalidade desta ação está em dúvida, isso é importante nós dizermos, ou seja, não é certo que o ICE possa estar a fazer isto ainda só não chegou às instâncias necessárias para isto, e aliás tem havido uma conversa sobre o ICE estar a passar processos como ter um mandato de procura e portanto a agir ilegalmente no dia-a-dia. Isto, os tribunais respondem sempre mais lentamente do que os factos, não é? Portanto nós aqui, como aliás aconteceu, nós já falámos disso também, do envio de tropas para cidades americanas, em que depois os tribunais disseram não podem fazer isto, mas entretanto as tropas já lá estavam. Isto é o problema um bocadinho com a ação do executivo, ela pode ser ilegal no curto prazo, mesmo que seja depois controlada a esta questão. Agora, eu diria que isto não está a fazer nada, pelo que nós vemos nas sondagens, pela popularidade de Donald Trump, até por isso se vê que a política externa tem sido uma maneira de afastar um bocadinho as atenções às vezes também funciona ao contrário, para afastar desaires da política externa,
insiste-se mais em polarizar a vida política e social interna. Há claramente uma cadeia alimentar, não é? Donald Trump não quer que o tema esteja na economia, principalmente no aumento dos preços, porque andou a prometer uma coisa falsa, que é que ia baixar os preços e obviamente nunca poderá cumprir isso, não é? Portanto, normalmente é preferível política externa aos preços, porque a desaprovação é inferior, e é preferível o tema da imigração à política externa, porque é preferível em termos de desaprovação. Agora, o que está a acontecer é uma aproximação cada vez maior dos valores de desaprovação no campo da imigração, devido a esta atuação do ICE no Minnesota, com o da política externa. Portanto, isso acaba por ser ameaçador para nós em Portugal e para todas as pessoas no resto do mundo, porque à medida que a política externa se tornar cada vez mais o cartão de fuga da prisão de Donald Trump, porque é menos impopular do que todas as outras coisas, ou seja, à medida que Donald Trump cai no tema da imigração, mais Groenlândias podem começar a aparecer. Mas ainda olhando para a sociedade e a política norte-americana, duas questões ainda. A primeira, sobre a componente política, os democratas ameaçam bloquear fundos para o ICE. É algo que Trump dará facilmente a volta, aproveitará para polarizar ainda mais a sociedade e arranja dinheiro e maneira de pagar na mesma. A questão da legalidade para ele, não é? Sim. É difícil arranjar dinheiro na mesma, o que não há ainda na totalidade do Partido Democrata uma compreensão, acho eu, da gravidade desta situação, e houve um voto nesta semana que se tivesse sido posterior a este segundo homicídio, eu penso que teria acontecido de maneira diferente, mas neste momento o que nós temos, e eu tenho falado aqui várias vezes disto, o poder de Trump se estar a corroer... Mas ele tem dado a volta a isso. Com cada vez mais dificuldade. Uma lei de financiamento deste Departamento da Administração Interna do Homeland Security... é a tradução mais fácil de fazermos, passou no Congresso, na Câmara Baixa, na House, porque teve 7 votos democratas. Se esses 7 democratas tivessem votado contra, isso tinha chumbado. Neste momento os republicanos não têm funcionalmente uma maioria, porque morreram alguns membros, porque a maioria já era curta de si. Portanto, ainda há democratas centristas a achar que é ir demasiado longe, bloquear totalmente o financiamento para este departamento só porque esta parte do departamento está a funcionar mal. No Senado, se calhar não vamos ter, portanto, esta semana é possível termos o risco real de um shutdown, ou esta semana ou na semana que vem, porque isto pode bloquear no Senado. Mas não deixa de ser... bloqueia as transferências de verbas para o ICE ou bloqueia a utilização de... Pode bloquear todo o orçamento federal por causa do tema do ICE. E eu acho que isso também vai ter a ver com este assassinato. Portanto, esta semana vai ser muito interessante nesse aspecto, porque se quinta-feira havia 7 democratas centristas na House para votar a favor, não deve haver hoje 7 senadores, que é o que é preciso, mais 7 senadores democratas que votem a favor no Senado, 7 ou 8, porque depende do voto de Rand Paul, por causa deste tema. Portanto, Donald Trump, com a incompetência do ICE, pode ter comprado mais um bloqueio do governo e mais um shutdown nesta semana ou na semana que vem. Veremos como é que ele utiliza isso politicamente para fecharmos numa sociedade em que o sotaque ou a etnia são condições suficientes para o ICE de ter uma pessoa para averiguações. Tudo passa a contar, deixa de ser uma questão de imigração e passa a ser uma questão social, de classes sociais. É uma questão de cor. Nós tivemos isso uma marisqueira portuguesa em New Jersey que já foi alvo 2 vezes de buscas do ICE, e o dono português disse aos jornais que achou extraordinário que os portugueses, como são brancos, são vistos como brancos, não são questionados sobre os seus documentos, e eles pedem-lhe sempre, propositadamente, os que são oriundos da América Central e do Sul, entre os trabalhadores dele, para irem falar com eles. Eu no outro dia vi um vídeo engraçado no TikTok que era um senhor a dizer que a partir de agora vai andar sempre com o passaporte dele com fita cola à volta da testa, porque era um senhor afro-americano. De facto, cria-se este nível de medo na sociedade e torna muito imprevisível. Lá está. O turismo nos Estados Unidos neste último ano caiu para níveis historicamente baixos. No ano que vem eu não prevejo que isso melhore, e a administração vai ficando mais fragilizada politicamente com esta incompetência. Última chamada é já amanhã, a 3ª edição do Expresso Podfest, terça-feira, 27 de janeiro, no auditório da Universidade Nova de Lisboa. Ao longo do dia, o público poderá assistir a gravações ao vivo de podcasts de referência do Expresso, participar em conversas exclusivas e acompanhar debates que ajudam a antecipar os temas que vão marcar 2026. O Expresso Podfest reforça assim
a proximidade entre autores e ouvintes, afirmando o compromisso do Expresso com a inovação editorial e a qualidade dos conteúdos em áudio. A entrada é livre, mas é necessário inscrever-se em podfest@expresso.pt. Nós vamos lá estar, a partir das 14h. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.